Vamos a mais uma escola dominical. Vamos focar aqui vamos abrir em Provérbios. Provérbios 20, como estamos fazendo lá no nosso estudo lá do grupo familiar. Provérbios 20, vamos pegar alguns provérbios aqui no dia de hoje. Provérbios 20, vamos ver aí, versículos 6 e 7. Alguém pode ler aí pra gente o 6 e o 7? Muitos proclamam a sua bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? O justo anda na sua integridade, felizes são os seus filhos depois dele. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos por esse momento de estudo, que nós possamos focar nesses provérbios que o Senhor separou para nós nessa manhã. Abençoa as nossas vidas, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Vou ter uma reunião quarta-feira, lá no trabalho, conferências individuais, coisa boa, né? Então, a gente vai, eu troquei com o pastor Rodrigo, ele vai dar a grupo familiar e eu vou dar a EBD agora, aqui, certo? Então, na quarta, vamos ver Isaías aí, no grupo familiar. Vamos lá, a primeira coisa que ele fala aqui é a preocupação com a sua autoimagem. Versículo 6 ele vai dizer isso. Muitos procuram a sua própria bondade. Então muitos procuram passar a imagem de que é bom, passar a imagem de que é uma pessoa confiável. Essa ideia de eu não me importo o que os outros pensam de mim é uma ideia meio falaciosa. A pessoa está mentindo quando diz isso, porque todo mundo se importa em algum nível e todo mundo expõe ali, uns mais, outros menos, para que outras pessoas vejam aquilo que elas estão fazendo, certo? Então, elas constantemente estão mostrando, né? Instagram, rede social, então, onde elas estão, o que elas estão fazendo. Eu corri tantos quilômetros, eu malhei, né? Olha eu malhando aqui, né? Filma, então... e a gente vai ver que não tem problema isso acontecer, certo? Mas as pessoas gostam de mostrar aquilo que estão fazendo. E eu gosto da expressão aqui do versículo 6, né? Muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem achará? É igual a mulher virtuosa, quem achará? Por que ele usa essa expressão aqui, quem o achará? Porque é raro de se ver uma pessoa confiável nos dias de hoje, né? É raro de se ver. É só você botar o carro para consertar. Pensa numa coisa rara, é mecânico honesto, né? Realmente tem que ser indicação mesmo. Eu conheço fulano, ele é de confiança. Pensa num negócio difícil. É uma pessoa que de fato ela vai ver o problema como ele realmente é e lhe dá um orçamento justo. Não vai aumentar aquilo. Por isso que ele está dizendo assim, pessoa de confiança, quem o achará? Ele está dizendo assim, olha, quem achar, me apresente. É isso que Salomão está dizendo. Quem achar, me apresente, porque é raro uma pessoa de confiança. É igual a mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? Se você achar, você me apresenta, porque é uma coisa... E se nós somos cheios de pessoas que não merecem confiança, imagine um rei, né? Imagine um rei, a gente está falando aqui de Salomão, que era rodeado de bajuladores, digamos assim. Então há muito mais pessoas que não eram dignas de confiança, eram rodeadas ali na vida de Salomão, certo? E, por outro lado também, não é pecado você divulgar suas virtudes? Até porque hoje, qualquer pessoa que vai contratar alguém, além de ver currículo, vê também Instagram, vê rede social,
né? Vê tudo. Então, é importante você... Não é pecado você divulgar o seu trabalho no Instagram, você divulgar mesmo, olha, eu sou uma pessoa que condiz com a profissional que eu sou, o meu modo de vida, ele concorda ali com a vida profissional que eu tenho. Não é pecado isso. Até porque o mundo está cheio de péssimos exemplos. Então, quando você divulga uma vida correta, controlada, uma vida profissional exemplar, você também está dando um bom testemunho. Isso é bom, você está sendo luz, né, como a gente falou, você está influenciando outras pessoas. Qual é o ponto aqui? O ponto é você dizer que é, mas não ser. Esse é o pecado. Você está divulgando que é uma pessoa gentil, mas na verdade quem ele conhece mesmo sabe que você não é. Esse é o problema. O problema é a representação ali, mas no fundo você não é um bom marido, você não é um bom filho, você não é um bom pai, você não é uma boa esposa, certo? Então, o problema não é divulgar, o problema é o modo de vida errado, ok? Então ele diz isso, olha, é muita gente que divulga bondade, mas divulga confiança, mas confiança mesmo, se você conhece uma pessoa, me indique. Se você conhece uma oficina honesta, me indique, né? Porque isso é raro. Aí o versículo 7, o provérbio do versículo 7, ele meio que complementa o 6, porque ele vai dizer assim, o justo anda na sua integridade, felizes são seus filhos depois dele, né? Então ele está dizendo assim, olha, quem vai dizer se você realmente é uma pessoa boa? São seus filhos. É eles que vão dizer. A conduta de vida deles depois de você vai revelar se você foi um bom pai mesmo. Se você for uma pessoa boa, se você é uma pessoa atenciosa. Nós somos capazes, né? É muito mais fácil você enganar os outros dizendo que você é bom do que você de fato realmente ser. Mas os filhos são aqueles que veem você não apenas em público, veem você no íntimo do seu lar. E aí pode dizer, não, meu pai realmente é isso que ele divulga, né? Então, é o tempo que vai nos revelar, né? Por isso que Timóteo, quando a gente vai lá e diz assim, olha, não bote ninguém neófito para trabalhar na igreja. Não bote uma pessoa nova, né, que não tem caminhada cristã nenhuma. A pessoa nunca frequentou a igreja e veio para a sua igreja, e aí você bota ela num cargo de liderança. Calma, você não conhece essa pessoa. Ela está divulgando ali que ela é uma pessoa boa, tudinho, mas o tempo vai dizer se ela realmente é, né? O tempo vai dizer, então você precisa ter calma nisso aí, certo? Então, é isso. Não dá pra gente representar com as pessoas que a gente convive. É mais difícil. Só se você for um pai omisso. Aí é mais fácil, porque se você não está tanto tempo com a família, aí naquele tempo você representa. Mas tirando isso é muito difícil. A convivência revela muita coisa. Eu falei isso lá em Efésios. Esse é o problema da comunhão, né? Você conhece a pessoa demais. Aí você vai conhecendo os defeitos e as qualidades. Então ele diz isso, olha, e o omisso já está mostrando quem é, né? Ele já não quer ficar com a família. Então, quer queira, quer não, ele já está mostrando quem é. Ele é uma pessoa que está se omitindo ali dos seus deveres, certo? Mariana está aqui não, né? Pronto, eu posso falar da vida da gente, né? Lá em casa, isso tem muito de filha, né? Filha com o pai. Isabel tende a ficar do meu lado, a maioria das vezes, certo? Então, toda vez eu tô brincando com Mariana, brincando, a gente não discute, a gente brinca, né? Brincando. É sempre uma brincadeira, né? Aí eu tô lá, sabendo que eu tô errado, aí eu fico dizendo a ela que, não, mas eu acho que eu tô certo, eu acho que... Brincando, eu nunca acho que tô errado de verdade, né? Isso, é claro, é sempre uma brincadeira. Aí vem Isabel, né? Ela ainda não tem um feeling de saber quando a gente tá discutindo verdadeiro ou brincando. E aí ela já vem ficar do meu lado, ela já fica, não, mas o meu pai... Aí eu vou lá e repreendo ela, eu disse, ó, Isabel, não se meta, isso aqui é conversa de gente grande. Aí ela fica decepcionada comigo, né? Porque ela, poxa, eu fui defender ele e ele tá me repreendendo
Que sacanagem, né? E veja, né? Aí Mariana, por que eu estou dizendo isso? Porque no final Mariana diz assim, rapaz, ela tá lhe defendendo, eu quero ver quando ela lhe conhecer de verdade, né? Quando ela conviver com você, os anos que eu convivi, né? Aí eu quero ver se daqui a pouco ela vai ficar do seu lado. Ela só acha que você está brincando, que você é aquela pessoa divertida. Aí eu digo, é isso mesmo. No final a gente não vai conseguir representar, né, esse papel de pessoa perfeita, de pessoa ideal. Ela tem, a menina tem esse ideal, né, do pai ali, da perfeição, e ela vai ter por um tempo. Aquilo ali vai acabando, né? Então ela fica dizendo, eu quero ver quando ela descobrir os seus defeitos. Aí eu olho para ela e pergunto assim, que defeitos, né? Quais são? Não sei quais são. Certo? Então, é isso aí, a gente não dá. Então, o que é que ele diz? Versículo 6. Será que eu sou aquilo que eu acho que eu sou? Pergunte para você mesmo. Você divulga uma bondade tão grande, você divulga que você é uma pessoa tão boa, tão simpática. Será que você é mesmo isso que você divulga tanto? Versículo 7. Quem vai dizer? Seus filhos. Quem vai dizer? Se você realmente, né? A vida posterior dos seus filhos. Meu pai sabe, né? Meus filhos sabem. Meu pai é tudo isso mesmo. Não adianta você vender para as pessoas que você convive aquele ideal de perfeição. Não, eu sempre tenho que estar certo. Eu sempre tenho que vencer um argumento. Né? Meus filhos têm que me ver como uma pessoa perfeita, que não erra, que não peca. Não. Não é isso. O correto não é, meu filho, você me decepcionou, viu? Olha, você fez isso, você me decepcionou. Não. Em primeiro lugar, filho, você decepcionou a Deus. E deixa eu falar uma coisa, papai também às vezes decepciona a Deus. No final, você tem que colocar você e seu filho no mesmo patamar de pecado. Os dois somos pecadores. Eu estou aprendendo como pai e você está aprendendo como filho, para depois aprender como pai também. Isso é importante. Porque às vezes você se coloca num pedestal de perfeição e aí ele vai amargar quando ele decepcionar, viu? Porque ele decepcionou um Deus, né? Ele decepcionou uma pessoa perfeita que não peca. Não é bem assim. O que é que você tem que passar para o seu filho? Tem que passar autoridade. Autoridade. Você tem que passar respeito, né? E óbvio, um bom testemunho. Claro, um bom testemunho. Veja, passar bom testemunho para o filho é diferente de passar perfeição para o filho. Não tente passar perfeição. Você vai errar em alguns momentos, até na hora de repreendê-lo. Vai passar do ponto. Não era para bater, você bateu. Né? Você vai errar em muitos momentos. Então, não passe perfeição. Passe um bom testemunho. Porque dupla personalidade, irmãos, você pode ganhar o mundo inteiro com lábia de que você é bom, né? Mas não tem como enganar as pessoas que convivem com você. Ainda sobre isso, né? Versículo 11, provérbio do versículo 11. Ele vai dizer assim, até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Né? Aí eu pergunto para vocês, por que ele está dizendo assim, que a criança se dá a conhecer por suas ações? Por que ele diz isso? A criança se dá a conhecer pelas suas ações. Sim. Isso é uma criança mesmo, ela fala, a forma como ela age, ele está dizendo, ela se mostra rapidamente pelas coisas que ela faz. Oi? Se ela é egoísta, se ela tem problema com aquilo, se ela não gosta, você já está vendo que ela não gosta. Né? Ela não consegue disfarçar que não está gostando daquilo. Né? Ela come uma comida, ela não consegue disfarçar que ela... Ah, que comida boa, né? Não, ela já faz aquela cara de nojo e você já sabe que ela não gostou. O que é que ele está dizendo? Veja, quando a Bíblia diz para a gente ser como criança, não é no sentido de ser inocente, né?
Veja, não é que a criança não sabe mentir, ela sabe mentir. Ela nasce sabendo mentir, certo? Não é que a criança não... Ela aprende a desobedecer, né? Ela aprende. Como eu falei na pregação, né? Rousseau e Durkheim, lá, iluministas, eles vão dizer, não, o homem é um produto do meio. Se o meio for educado, ele vai ser educado. Se o meio for rebelde, ele vai ser... Veja, o meio influencia, claro. Claro que o meio influencia. O menino ser criado no ambiente da igreja e o menino ser criado fora do ambiente da igreja influencia completamente. A qualidade de uma igreja tal e a qualidade de outra igreja influencia também. Né? Mas não é só isso, porque ele já nasce com o pecado. Ele já nasce sabendo mentir. Você não precisa ensinar ele a mentir. Ele já nasce sabendo desobedecer. Você não precisa. Agora, o que é que ele não nasce sabendo? A disfarçar isso. Com o tempo, com a maturidade pecaminosa, que a gente não chama de maturidade, mas com o tempo, ele aprende a disfarçar. Ele aprende a dissimular. A não gostar de dizer que gostou. A não gostar de fazer cara de que gostou. O adulto, ele sabe dissimular. A criança, não. Então ele está dizendo, é assim que você deve ser como criança. Você não deve ser dissimulado. Você deve ser sincero nas suas atitudes. Você deve ser aquilo que você divulga que é. Uma pessoa simpática, uma pessoa boa, uma pessoa honesta. Você deve ser isso de fato. Então, é assim que ele diz, olha, se assemelhe à criança nisso aí. A criança não é dissimulada, certo? Como nós nos enganamos, irmãos? A gente se engana constantemente, certo? A gente se engana por aquilo que a gente está vendo. Imagina por aquilo que a gente... É difícil ver. Eu me olho no espelho e digo assim, rapaz, como é que o nutricionista diz assim, obesidade mórbida? Eu tô tão bonito, né? Eu me olho no espelho e me acho bonito. Tudo bem. Aí o nutricionista, muito pesado, né? Obesidade mórbida. Olha como eu tô. Não é bem assim. Eu tô me enganando pelo que eu tô vendo. Imagina dentro de mim meu caráter, as outras coisas que não tá na aparência. A gente se engana. É fácil a gente se enganar. Versículo 12. O ouvido que ouve e o olho que vê. O Senhor os fez. Tanto um como o outro. Ele está falando de bênçãos que Deus nos dá. E como nós temos que nos policiar quanto a isso. Certo? Deus lhe deu ouvidos, Deus lhe deu olhos. E você deve usar, não é para o engano. Você deve usar para a glória de Deus. O provérbio aqui, versículo 12, ele já nos dá uma informação de que a gente já sabia. Deus nos deu essas dádivas. Deus nos deu ouvidos para ouvir, olhos para ver, boca para falar. Mas agora, por que ele está falando o que é óbvio, né? É uma coisa que é óbvia. Eu sei que Deus me deu isso aí, mas ele está dizendo, ele está nos lembrando que tudo isso que Deus nos deu, mesmo que seja a coisa mais básica que todo mundo tem, olho, ouvido, boca, é para você usar para a glória dele. Né? Isso combina muito com o que a gente viu na pregação. Olha, tudo que é impuro, não deixe entrar no seu ouvido. Não assimile isso aí. Não combina, né, com você. Não é coerente com aquela pessoa que você diz ser, que você diz ser um filho da luz, você diz ser um crente. Não é para você estar ouvindo essas coisas. Não é para você estar assimilando essas coisas. São aqueles pais que acham que... Ah, não, eu vou criar o meu filho e eu vou mostrar a ele a realidade de cara, né? E aí, eu vou mostrar ao meu filho a familiaridade com o pecado, para que ele amadureça. Então, não, meu filho tem essa idade, ele tem que virar homem, né? Então eu vou fazer ele virar homem. Isso aí é maturidade, né? Qual é o meu sonho? Meu sonho é que meu filho, ele seja que nem eu, ele vá para o campo de futebol e ele xingue o time adversário, né? Xingue o time da gente mesmo quando está perdendo. O grande sonho da vida dele é que o filho tenha o linguajar dele. O filho beba igual a ele, fume igual a ele, viva a vida desregrada que ele tem, porque a desculpa dele é que isso é amadurecimento. Não, eu tenho que livrar o meu filho do mal. Primeiro eu tenho que me distanciar do mal, porque não tem esse negócio de eu ficar... Eu ouvir coisa que não deve,
assistir coisa que não deve, ler coisa que não deve e dizer, meu filho, não faça isso que eu faço. Não existe isso na criação de filhos. Não existe. Não existe, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não existe. Eu preciso me distanciar do mal e distanciar o meu filho do mal. Eu não tenho que ensinar o errado a ele. Eu tenho que ensinar o correto. Ah, não, você está criando o menino numa bolha. Estou criando uma bolha mesmo, na bolha da Bíblia. Pode dizer que eu estou criando o menino numa bolha, não tem problema não. Eu ensino ele, o errado ele já sabe. O errado ele já sabe. É só eu deixar, é só eu não fazer nada, que ele vai fazer o errado. Eu preciso... Oi. Então bota ele na escola do governo, tá nem aí. Era... capacidade, né? Porque os filhos pequenos, eles não têm maturidade, eles não têm conhecimento do país, eles não são munidos, né, de defesa, inclusive. A mesma coisa que é o que eu falava, né? O Marcos falava assim, como um soldado da guerra, a gente pega um cara que não tem experiência nenhuma e diz assim, olha, vai se levar para guerra, ou você treina ele durante anos, Sim. para depois mandar ele para a guerra. Porque aí ele vai estar munido da palavra de Deus, vai estar munido, né? Exatamente. Né? Mas as pessoas não acham isso, né? As pessoas acham que tem que botar de vez, que ele tem que se virar, que ele vai acontecer desse jeito mesmo, ou muda assim, então ele vai ficar igual tudo. Porque Sim. não tem outra, uma base, né? Não tem que ter uma base. Perfeito. É um privilégio, né? É claro que nem todos têm isso. Realmente é uma escola com custo, né? Você colocar uma escola cristã hoje em dia é complicado. Mas assim, tem pessoas que podem, se você pode colocar, né? Tem gente que pode e não coloca. E essa é a questão. E isso não isenta você da responsabilidade de pastorear o seu filho, né? Porque uma escola cristã, ela vai ajudar. Mas, meu amigo, o descrente está lá também. Né? Tá lá toda manhã com seu filho lá, né, na escola. A gente não pode munir os filhos disso aí. Tirar eles disso aí, infelizmente. A própria IPA, né, ela entende essa importância agora. Vai começar uma instituição de escola mesmo, para você preocupada com essa doutrinação errada que o mundo faz. Então, se você tem esse privilégio, poxa, eu estou numa igreja, está abrindo escola. Eu moro num lugar que tem essa escola tal, que é de confiança, nem você bota. Mas isso também não tira a nossa obrigação, né, de pastorear o nosso filho, né, e entender essa importância, como isso é importante, né? Aí, versículo 15, ele vai dizer, há ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joias preciosas. Como ele constantemente fala sobre isso, né? Isso aqui é uma repetição de provérbio. Ele diz, olha, o verdadeiro tesouro não é aquilo que você adquire aqui. O verdadeiro tesouro é a palavra de Deus. Isso aqui é um valor incalculável, não tem como a gente mensurar. E aí, versículo 18, os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça a guerra com prudência. Raquel falou de guerra aí, né, e agora ele vai dizer aqui no 18, faça a guerra com prudência. O que é que ele quer dizer com isso? Com essa expressão, o que é que vocês acham? Faça a guerra com prudência. Você está diante de uma situação e diz assim, olha, como é que eu guerreio com prudência? Faça a guerra com prudência. Oi?
Seria isso? Né? Porque quando ele diz assim, faça a guerra, é como dizer assim, você vai iniciar uma guerra. Aí está dizendo assim, inicie a guerra com prudência. Primeiro, eu não sou chamado desse mundo para ser pacificador, como é que eu vou iniciar uma guerra? Né? Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Inicie uma guerra com prudência. Como é que eu inicio uma guerra? Os romanos diziam assim, né? Jamais procure a guerra. Mas se ela vier até você, jamais recue. Os romanos, eles tinham o exército romano tinha esse lema, né? Mas em hipocrisia, porque eles procuravam muita guerra para ganhar dinheiro, né? Mas vamos lá, né? O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, veja, escolha as suas guerras. A ideia é essa. Tem briga que você não pode recuar. Tem briga que você pode. Nós devemos ser pacificadores. Mas diante de um conflito, aquela situação ali, eu vou ter que entrar nessa guerra. É uma situação de revolta. É uma situação de problema mesmo. Está tendo um problema dentro da igreja. É uma batalha que o pastor não pode correr. Eu vou ignorar esse problema. Se ignorar essa batalha, vai virar uma guerra mesmo, muito forte, que aí talvez ele não vença. Ele está dizendo assim, você tem que escolher as suas guerras. Matthew Henry, quando ele vai comentar, ele vai dizer isso mesmo. É você saber, tem guerra que não vale a pena, que não é para você entrar. Tem guerra que você tem que entrar, que você tem que travar. É uma guerra que eu tenho que travar com a minha família para vir para a igreja. É uma guerra que eu tenho que travar com o irmão que está sendo rebelde. É uma guerra que eu tenho que travar com esse funcionário que não me deixa, com essa pessoa que não para, já mandei ela parar. É uma guerra que você vai ter que travar. Está dizendo assim, escolha as suas guerras, né? Agora também, não inicie uma guerra sem motivo algum. Muitos dos conflitos que podem existir é porque nós começamos, né? Nós muitas vezes confiamos na pessoa errada. Eu tô estudando com os alunos lá na Academia Cristã Ezequiel, né? O livro de Ezequiel, com algumas turmas lá, turmas do 8º ano. E a gente está vendo justamente Ezequiel 34, que ele vai falar qual era o grande problema de Ezequiel. Falsos profetas que estavam dizendo coisas completamente contrárias ao que ele estava dizendo. Ele estava dizendo assim, olha, o cativeiro da Babilônia é para você seguir. Não se revolte contra isso, porque Deus está usando Nabucodonosor para castigar vocês. Então vocês vão passar 70 anos na Babilônia. Quem se revoltar contra isso vai morrer. Aí tinha outros profetas dizendo, Deus está me dizendo para a gente pegar em armas e lutar. Porque Ele não quer isso para a gente. Diga a Deus, né? Eu não aceito, né? Isso que eu estou passando. Esse é o grande problema de Ezequiel. Vocês estão militando contra o que eu estou falando. Vocês estão dizendo que Deus está dizendo um negócio que Ele está dizendo o contrário. Aí ele vai falar, né? Ezequiel 34, do 1 ao 10, ele fala do falso pastor. Qual é a grande característica do falso pastor? Ele quer só se apacentar. Ele só pensa nele, ele é egoísta. Ele quer usar a ovelha para se apacentar, para se alimentar. Né? E aí depois do 10, Ezequiel 34, ele vai falando mas tem outro problema, são as falsas ovelhas. Tem bode disfarçado de ovelha. Então dentro do rebanho também tem pessoas que podem, é o joio, né? Como a gente fala ali do joio e do trigo. Então existem essas pessoas, e alguns provérbios falam sobre essas pessoas. Versículo 19, o mexeriqueiro revela os segredos, portanto, não se meta com quem fala demais. Olha, 2 ouvidos e 1 boca. Com quem fala demais, cuidado. Antes o fofoqueiro levasse a sua história, ele já está errado por levar a sua história. Você pediu o segredo e ele levou a sua história. Antes ele levasse a história correta, ele ainda aumenta, ele mente. Ele faz isso sem nem sentir. É isso que o fofoqueiro faz. Ele ainda deturpa a sua história, ele não fala nem... É o telefone sem fio, né? Ele vai começando a falar dessas pessoas. Ele começa... a gente vai migrando aqui para pecados que estão relacionados à língua. Versículo 20, né? Se alguém amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe,
a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. Ele está dizendo aqui daqueles que estão cumprindo o 5º mandamento. Nós lemos o 5º mandamento aqui na leitura continuada hoje, né? Ah, pastor, eu vivo 50 anos da minha vida brigado com meus pais. Ele está dizendo, olha, você vai amargar isso, porque isso é descumprir o mandamento. Não crie rixas com os seus pais, rivalidade com os seus pais. Você deve respeitar, mesmo se eles forem descrentes. Ah, mas meus pais não são crentes. Você deve respeito a eles. Ele está dizendo, ó, a sua luz, a gente falou de luz em Efésios, né? Está dizendo, ó, a sua luz se apagará. Você vai ser uma pessoa triste, porque você não honrou eles, né? Isso aí é uma coisa, veja, e olha, eu sou de ambiente acadêmico e de educação. Quantas vezes eu já vi pais que eles não são crentes, e até tem muito crente, né? Que eu estou numa escola cristã, e eles fazem atrocidades com os filhos, a forma como eles criam os filhos. E não que eu fique lá procurando saber, mas é no próprio ambiente acadêmico que você vai vendo a situação. O pai faz isso com o menino. O pai abandonou, oh meu Deus, quantos homens abandonaram, né? E até mulheres também. E ele não quer saber. Tem uma situação lá de um menino que o pai ficou com ele até 12 anos. Aí traiu a esposa e abandonou o menino. Abandonou. Ele dava banho no menino. Ele fazia tudo. Quem trocava a fralda do menino era ele. A mãe era até um pouco omissa nisso aí. O menino desobedeceu, ele que castigava. Fazia tarefa com o menino. Tudo com o menino. Com 12 anos, arranjou uma mulher, foi embora. Não liga pro menino, nunca mais. Esqueceu o menino. O menino foi abandonado pelo pai. Essa é uma história que dói mesmo. A mãe não tinha tanta afinidade com o menino. Aí agora está passando a ter, porque agora ela é mãe e pai. Então são essas situações. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo assim, nós devemos respeito aos nossos pais. É isso que ele está falando aqui. O que ele fala aqui é 5º mandamento, né? 25. É uma armadilha dizer precipitadamente isso é santo. É só refletir, e só refletir depois de fazer o voto. O que ele fala aqui, o que ele faz aqui basicamente no capítulo 20 é falar de extremos. Ele está falando de extremos. Ele está dizendo, ó, você diz que vai fazer isso, você diz que é uma pessoa boa, mas na verdade você não é. Né? Você diz que vai guardar o segredo, mas na verdade você não guarda, você fofoca. Você diz que vai cumprir o voto, e depois você volta atrás. Você diz, rapaz, esse voto que eu fiz foi muito pesado. Eu não vou fazer. Então são precipitações. Uma pessoa precipitada não é uma pessoa que vai glorificar a Deus. Eu nunca mais vou falar com meus pais, porque eles fizeram isso. E aí você fica naquele orgulho. 50 anos, 40 anos amargando aquilo ali. São precipitações. Não vivam uma vida de precipitação. Eu vou fazer guerra com todo mundo. Não. Escolha as suas batalhas. Lute uma vez, cada batalha de cada vez, uma batalha de cada vez. Escolha, tem batalha que você não entra. Ele está falando sobre prudência, né? Pense aí sobre essa questão dos votos. Pense aí Ananias e Safira, lá em Atos, né? Foi o que eles fizeram. Vamos dar tudo o que a gente vendeu dessa terra. Vamos dar tudo. No final eles viram o dinheiro, eles, rapaz, deu muito dinheiro, vou dar tudo não, vou dar uma parte. Só que eu vou dar uma parte, a igreja vai pensar que eu dei tudo, porque eu disse que ia dar tudo, então eu vou dar, a igreja vai achar que eu dei tudo e tá tudo certo, todo mundo ganhou. Só que Pedro sabia, é revelado a Pedro, olha, vocês não deram tudo. A grande pergunta de Pedro para eles é, por que vocês disseram que ia dar tudo? Por que vocês disseram? E agora só estão dando uma parte. Caíram mortos. Ananias, e depois Safira procurando, caiu também, mortos. Os dois. Por quê? Por causa de precipitação. Então é isso aí. Essa é a mensagem principal, né? Que a gente não seja precipitado. Que a gente, ele está dizendo, selecione, Deus lhe deu 2 ouvidos, são bênçãos. Selecione aquilo que você está ouvindo. Selecione aquilo que você vai falar. O que sai da sua boca, que a gente possa ser luz, né? Como a gente viu em Efésios, com palavras de... Qual é o remédio, né, para ser luz? É gratidão, é ações de graça.
Viva uma vida de agradecimento. Então você não vai obedecer a Deus porque você está com medo de ir para o inferno. Você vai agradecer a Deus por tudo que Ele fez por você, por tudo que Ele é na sua vida, por tudo que Ele lhe deu. Porque Ele não dá só a salvação, Ele não tem nem a obrigação de dar a salvação, Ele dá, mas Ele dá muito mais bênçãos na sua vida. E você vive essa vida de gratidão, certo? Jesus é o nosso maior exemplo. Ele tinha todo o direito de questionar porque Ele estava naquela cruz. Ele tinha todo o direito de reclamar porque ele estava sendo condenado. Mas Ele é, como a Bíblia vai dizer, Ele é a ovelha muda, né? Se Jesus não reclamou, tendo todo o direito de reclamar, quem somos nós? Nós devemos ser pessoas prudentes. Essa é a sabedoria de Provérbios. Amém, irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Completar? O voto de Jefté, né? A gente até leu, né? Hoje, né? Eu tenho algumas ressalvas, eu até preguei, né? Quando a gente pregou sobre isso. Ele fica muito mal, né? Quando ele vê que é a filha, né? Que vai cumprir o voto, né? Mas o que o texto exalta ali é a obediência da filha, né? Ela acalma ele, né? Ele está desesperado porque ele voto e ela vai acalmá-lo, né? E vai lá cumprir o voto que ela quis. Mas é isso aí. Amém, irmãos? Mais alguém quer falar? Então vamos orar, né? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelo que o Senhor representa em nossas vidas. Nos abençoa. Obrigado por esse dia. Te agradecemos por aqueles também que nos visitam nesta manhã, por estarem conosco aqui no culto, na escola dominical. Abençoa as nossas vidas, nos guarda, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.